E aí, galerinha, tranquilo? Por que que eu tô com essa voz grossa, essa voz de homem? Porque ainda é cedo pra caramba, são 7h54. Mas tô na vontade para fazer vídeo, então vambora. Vou continuar agora um pouquinho com as aulas de SQL, só que eu vou mudar um pouco a abordagem que todo mundo usa. Todo mundo usa na parte de seleção para depois começar a parte de criação. Eu vou fazer o contrário, eu vou começar a parte de criação de tabelas, depois eu vou para a parte de seleção, depois a gente baixa o Adventure Works, que é para a gente mexer numa tabela grande, ok? Que é a tabela padrão do SQL Server, que eles disponibilizam para a gente poder fazer as brincadeirinhas de seleção e etc e tal. Beleza? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que isso daqui vai ajudar muito, que nem sempre vocês vão ter um vídeo para poder auxiliar. Muitas vezes o Google, muitas vezes não, 99% dos casos o Google ajuda e muito. Mas uma coisa que a gente precisa entender agora, antes da parte de criação, até mesmo na parte de seleção, a gente precisa entender um pouco a parte de tipos de dados que nós temos no SQL Server. Pelo que eu vi, eu posso estar enganado, mas a maioria dos tipos de dados são todos iguais, pelo menos os entre MySQL e SQL, pelo que eu andei vendo por cima também o Postgre, eu acho que inclusive até mesmo da Oracle, os relacionais eles têm os tipos de dados parecidos, ok? Pelo menos tem alguns padrões que são os inteiros, os pontos flutuantes e alguns outros que divergem, né? Que vai de acordo com a tecnologia. Agora vou passar aqui este, né? Que é os tipos de dados. Eu coloquei aqui no Google, coloquei tipos de dados, server, SQL Server, você pode colocar data types, por exemplo. E a partir do momento que você procura, você pode entrar aqui na página, os tipos de dados, que eles vão falar aqui, né? Tipo de resultado determinado, agrupamento dos dados é determinado pela regra de precedente. Por exemplo, categoria tipo de inteiros, tipos de dados, né? Temos de números exatos, cadeias de caracteres, números aproximados. Se quiser, você pode usar o SPHelp, por exemplo, e colocar o tipo de dado. Tem os numéricos exatos. Como assim os numéricos exatos? São do tipo inteiro, né? E do tipo inteiro não. Inclusive, você tem aqui o decimal, tem int, é o que te retorna um número, como já diz o próprio aqui, exato, né? Por exemplo, você tem o big int, você tem o decimal, ok? Por que ele é do tipo... Por que ele te retorna um dado exato, né? Porque mesmo o decimal, ele te retornando um número, por exemplo, 3,3, 4,5, por exemplo, só que ele não armazena, isso é bem por cima, tá? Não é exatamente assim a tecnologia dele. Mas, por exemplo, um inteiro, deixa eu deixar aqui preto, um inteiro, ele vai ter um número, sei lá, vai ter um número 1, vai ter um número 3, um decimal, por exemplo, se ele tiver que armazenar 1,3, ele não está armazenando 1,3, na verdade ele está armazenando 1,13. Só que depois ele multiplica, quer dizer, ele divide, né, neste caso. Depois ele divide, por exemplo, por 10. Aí vai ficar 1,3. O número que está é exato, ele não fica quebrando, por exemplo, um float, um real, que se porventura vier uma dízima periódica, não dá para saber exatamente qual byte que é. Você tem um problema dos bytes quando você começa a entrar no parte de fração, né? Você começa a entrar no 0 ponto alguma coisa da vida, que dependendo do número ele não consegue representar. Um decimal ele consegue, ele armazena um espaço maior, mas ele consegue. Aí você tem, por exemplo, big int, que é um inteiro bem grande, né? Como já diz o próprio nome, um bit, como já diz o nome, um bit mesmo, decimal, um inteiro, money, que é para poder representar dinheiro, numeric, que é isso que eu falei, decimal e numeric, né, que é o tipo de representação que eles te mostram. Um small int é que você tem um int, né, um inteiro, um tamanho bem menor, porque às vezes pode ser que você não precise armazenar tantos números. Você tem um espaço de armazenamento menor também. Por exemplo, o big int ele consegue pegar esse número desse tamanho,
mas cada número ele armazena em 8 bytes. Se você pegar este número e você colocar, sei lá, um 3, por exemplo, ele vai continuar armazenando 8. Ok? Pelo menos que eu saiba desse jeito. Não sei agora as tecnologias, pode ser que com a tecnologia ele mude, mas que eu saiba como você armazena esse determinado espaço, mesmo você colocando número 2, 3, 5, número 5, ele continua armazenando maior. Small int, small money, se você precisa de alguma coisa, tiny int, como já diz aqui, ó, tiny int, às vezes isso aqui é só do número do 0 ao 255. Sei lá, por exemplo, vamos imaginar que você tá montando um RPGzinho daqueles bem velho de antigo, né? Não velho de ruim, que os atributos vai de 1 a 255, por exemplo. Então, você já armazena aqui, você poupa espaço, né, de armazenamento e tudo mais. É lógico, quando eu estou falando espaço de armazenamento, eu estou pensando numa base grande, eu estou pensando num select que volta, sei lá, 2 milhões de resultados, 3 milhões de resultados. Se você for bater uma base de dados com 2, 3 registros, não tem tanto problema. Ponto flutuante, você tem o real e o float. Data e hora, você tem os tipos de data, né? Você tem date, date time, dependendo do tipo de data que você coloca, ó, você pode clicar aqui, dependendo do tipo de data, é um tipo de dado que você armazena, né? Tem alguns que você armazena com hora também, tem alguns que você armazena só a data, né? Só o dia, mês e ano, tem outros que você armazena, olha aqui, ó, diferente, só time, date, por exemplo, date time, que você armazena a hora também, ó, time você armazena a hora, date você armazena ano, mês, dia e hora, data offset também. Ok? Vocês podem entrar aqui e verificar o tipo de dados. Cadeias de caracteres, às vezes você quer guardar o nome, alguma coisa do tipo, char, varchar e texto. Cadeias de caracteres Unicode, nchar, nvarchar. Aqui também vai explicar um pouco sobre o tipo, né? Por que de armazenar em determinado dado. Você tem o tipo cursor, timestamp, hierarquia ID, identifier, SQL variante, tabela, tipo especial. Você tem dados também que você guarda como se fosse um tipo de um arquivo, binário, var binário, imagem. Você consegue guardar isso também na tabela, beleza? Por que é bom saber disso? Porque quando você for montar a sua tabela com as suas necessidades, você já vai saber exatamente o que guardar, beleza? Na próxima aula eu vou ensinar os comandos para você poder criar uma tabela, para você alterar uma tabela. Mais para frente a gente começa a entrar na forma normal, nas normalizações da tabela. Depois a gente começa a entrar também na parte de seleções. Beleza, pessoal? Espero ter gostado, que tenham gostado da minha voz grossa, minha voz de homem. Beleza? Até mais.